Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as metas traçadas, 10 prioridades, no terceiro Encontro Nacional do Judiciário realizado em São Paulo no mês passado. Sobre o assunto, nós estamos conversando com o juiz Wagner Guerreiro, que é titular da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Doutor Wagner, quais são os critérios que o Conselho Nacional de Justiça está transmitindo às comarcas, aos diversos gestores, na conclusão, no cumprimento dessas metas traçadas para este ano? O que nós recebemos do CNJ é a determinação e a orientação para cumprimento das metas que foram traçadas. Agora, parece que muitas das metas foram traçadas sem critério e foram traçadas por pessoas que, na realidade, não conhecem o judiciário, principalmente a Justiça Estadual. O CNJ hoje, data vênia, peca pelo fato de, na sua composição, ele ter uma mentalidade muito da Justiça Federal. Não reflete. E a Justiça Federal desconhece o que vem a ser o trabalho desenvolvido pela Justiça Estadual dos Estados. E o cidadão comum, na realidade, o cidadão comum, ele vai à Justiça Comum Estadual para levar suas angústias muito mais do que na Justiça Federal. Sem falar que toda a demanda processual, 90% dela é na Justiça Estadual. 90% é da Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, por exemplo, que recebe a mãe de um preso na porta de um gabinete, chorando por seu filho. É a Justiça Estadual que resolve implicações de problemas de ordem familiar, ao passo que a Justiça Federal, normalmente, o trabalho é um trabalho voltado para o interior de um gabinete, versando muitas vezes sobre questões técnicas jurídicas, sem a necessidade de produção de prova. Então, é muito difícil você, com essa composição hoje do CNJ, você travar metas que atendam às peculiaridades da Justiça Estadual e mais, que atendam às peculiaridades que são próprias de cada Estado. Porque cada Estado tem a sua peculiaridade, cada Estado tem a sua problemática, cada Estado tem a sua estrutura, cada Estado tem a sua deficiência orçamentária, de número de juízes, de servidor, de pessoal, tudo isso. Então não dá para padronizar, né? Você estabelecer uma média em termos nacionais, eu acho extremamente perigoso. Além do que, você tem metas que foram colocadas ali, parece que mais para impressionar a mídia, como é, por exemplo, a média que determina que deve-se cuidar de liquidar com os processos inaugurados até dezembro de 2006, 20% daqueles que estão em fase de cumprimento ou de execução, 10%. Que é a meta 3. E 20% na execução fiscal. Ora, aquilo que está em fase de execução, em fase de cumprimento e está paralisado, está porque não existe patrimônio, ou porque o patrimônio não foi localizado. Não depende da Justiça, então. Não depende da Justiça. Então não tem como você instalar o dedo, localizar patrimônio ou fazer patrimônio para atingir essa meta. E uma vez localizado esse patrimônio, esse processo não para, esse processo vai até a arrematação e o pagamento ou a adjudicação, porque o próprio credor vem em cima. Quando você localiza o patrimônio, o credor não deixa esse processo ficar parado. E então, nesse os ponto... que estão parados, com certeza, assim estão, por conta de não se localizar patrimônio. Como que eu vou incluir isso num planejamento de metas? Diminui 10% de execução, então me traz 10% de patrimônio. Diminui 20% das execuções de executivo fiscal. Me traz patrimônio do executivo fiscal. Cria patrimônio para mim, localiza esse patrimônio. Aí eu consigo concluir 20%. E nesse ponto, doutor Wagner, seria interessante também encontrar-se uma sentença, uma decisão compatível com a situação, a realidade das duas partes? O problema é que, né, nesse item dessa meta, né, nós não estamos falando mais em questão de sentenciar processo. Nós estamos diante de uma situação que já está consolidada em termos jurídicos. Ou você já tem uma sentença, que está em fase de cumprimento, ou você tem um título extrajudicial que representa praticamente uma sentença, um cheque, uma nota promissória, um documento bancário, onde a atividade judiciária é uma atividade que eu poderia dizer quase que administrativa. É a atividade de satisfazer aquilo que já está acertado. Satisfazer como? Eu tenho que localizar patrimônio. Doutor Wagner, existe outra meta aqui, a meta 6, que diz que é preciso reduzir o prazo da sentença e sua publicação, para iniciar logo a fase dos recursos. Como é que é hoje? Essa meta parece que ela está focalizada mais no segundo grau. É a questão do acordo e a sua publicação, né? Essa meta ela é facilmente atingível, basta boa vontade por parte dos tribunais, e ela realmente causa um desconforto ao jurisdicionado. Muitas vezes, entre o acordo e a publicação do julgamento no segundo grau, demanda espaço de meses, sendo que já está julgado,
é fácil você agilizar e alcançar essa meta para fazer essa publicação em 10 dias. Para iniciar o prazo, eventualmente, para outro recurso, ou se não houver outro recurso, transitar em julgado de forma mais rápida. Muito bem. Eu farei então um pequeno intervalo da nossa entrevista para o senhor fazer a indicação de leitura aqui agora no nosso pensamento literário. Por favor. Eu gostaria de indicar, mesmo porque se trata de uma escritora mineira, natural de Biar, muito nova, está completando 40 anos de idade, é o segundo romance dela, chama Um Defeito de Cor, que é um romance, né? E esse romance trabalhado em cima de uma pesquisa histórica muito interessante que ela fez sobre o período da escravidão no Brasil, e se trata de um romance belíssimo e que inclusive mereceu apresentação por parte do Milor Fernandes, que chega inclusive a afirmar na sua apresentação que se trata de um dos mais belos romances que ele já leu em língua portuguesa. Então acho extremamente conveniente que se preocupem com esse tipo de leitura, principalmente na terra aí de Drummond de Andrade, né, de Guimarães Rosa. Tem mais aí surgindo uma grande escritora mineira, natural ali de Biá, da região ali do Triângulo Mineiro, e que está despontando aí como uma grande romancista. É bom também que os magistrados... Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, da editora Record. Uma sugestão importante também para os magistrados não ficarem presos apenas à literatura do direito, né? Isso daí é extremamente importante porque o juiz fica muito acostumado com a linguagem forense, né? E muitas vezes ele é obrigado, o magistrado, quem sabe, aí solteiro, né? Mandar uma carta para a namorada, essa acaba saindo quase como uma petição, né? De tanto que ele está acostumado às leis forenses, né? Então você mesclar a literatura jurídica com a literatura de uma forma geral é extremamente importante e salutar. Muito bem, doutor Wagner, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, avaliasse uma preocupação da sociedade que não consegue entender muito, porque às vezes uma sentença judicial, na primeira instância, ela tem um perfil. Vai para a segunda instância, às vezes contraria essa decisão anterior. E se vai para uma terceira, contraria as duas aí. Como é que é possível equacionar essa diferença? Uma das formas de se equacionar esse problema vem acontecendo já com as modificações legislativas. Hoje nós falamos em matéria constitucional na possibilidade de uma súmula vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal. Através dessa súmula vinculante, obrigaria o julgamento no primeiro, no segundo grau, de conformidade com aquilo que foi orientado pelo Supremo e obrigaria a administração pública também. Outro aspecto que tem a ver com modificação legislativa foi a criação das chamadas súmulas impeditivas de recurso do Superior Tribunal de Justiça e do STF também do Supremo. Expedidas essas súmulas que não têm efeito vinculante, elas servem de orientação aos juízes de primeiro grau e aos tribunais para que conduz o julgamento naquela linha do pensamento jurídico e possam muitas vezes impedir até a subida de recursos se eventualmente esse recurso estiver em confronto com essa súmula dominante expedida pelo STJ e pelo STF. É uma tentativa de quê? De dar mais segurança jurídica e, diante de questões jurídicas conflituosas, harmonizar o pensamento jurídico nacional. Mas isso também não pode ser a tal ponto que você não permita, de tempos em tempos, você está revendo essa súmula. Atualizando, porque né? Senão você engessa o direito também e não permite que ele acabe se adequando à modificação social. Ok, muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Wagner Guerreiro, titular da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Falamos aí sobre os resultados e as metas traçadas pelo terceiro Encontro Nacional do Judiciário realizado em São Paulo no mês passado. Doutor Wagner, obrigado pela presença, a entrevista foi um prazer. Tá? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.